Então, o governo do Rio Grande do Sul propôs à União suspender o pagamento da dívida do Estado durante 2 anos. E aí, depois desse prazo, essas parcelas voltariam a ser quitadas com juros mais baixos. A proposta é que a taxa seja o valor do IPCA mais 1% ao ano. Condições consideradas mais favoráveis do que a proposta que foi apresentada pelo Ministério da Fazenda lá em março para os estados endividados que investirem em educação. E aí eu vou lá para o Alan Gani, destacando o que disse, Alan, a secretária estadual da Fazenda lá do Rio Grande do Sul, a Priscila Santana. Ela diz assim: a magnitude do desastre é colossal. Nenhum estado como São Paulo conseguiria absorver o impacto. Nós vamos precisar de ajuda financeira e normativa da União com mudança de regras. Você concorda com a análise dela, Alan Gani? É verdade, o impacto econômico ele é brutal, é perda de atividade econômica, é perda de renda do Estado, é um aumento fiscal muito elevado, neste caso necessário, seja para custeio das famílias ou seja para reconstrução da própria infraestrutura. Houve destruição de lavouras, houve destruição da logística, houve destruição da capacidade produtiva. Então, é necessário, sim, a ajuda. Agora, é claro que essa ajuda ela não é de graça. E não é nem o governo, é a gente, né? Porque o governo é uma abstração ali. Na verdade, o dinheiro do governo não é uma abstração. É o nosso dinheiro por meio de impostos. Então, neste caso, é válido. É uma despesa que a sociedade acha justo, topa pagar. O que a sociedade não topa pagar é o excesso de benefícios, por exemplo, para a classe política ou para determinados setores. E aí que mora uma questão crucial, né? Se houvesse uma responsabilidade fiscal, Aros, num momento como esse, a capacidade de endividamento ou o próprio caixa que o governo teria, seria uma situação muito mais tranquila para a sociedade. As consequências disso seriam menores. Mas nós estamos numa situação fiscal muito complicada e que quando vem uma emergência e um gasto necessário, as consequências elas são potencializadas. E aí essa contraproposta, Segré, do governo gaúcho? Do ponto de vista do que deveria ser feito, eu concordo. Do ponto de vista do que pode ser feito, economicamente não muito, e vou justificar. Ninguém, nem o governo federal, conseguiria hoje financiamento a taxas de IPCA mais 1% por ano. Então é muito difícil que, até me colocando no lugar do governo federal, alguém possa oferecer uma taxa de juros que não é aquela que o governo federal vai conseguir se financiar. Porque... aumenta o rombo. Exatamente, não tem como. Ou seja, é entendível a situação, concordo com esse plano de carência por 2 anos, está certo, porque em definitiva vai precisar de muito dinheiro. O outro dia questionávamos como o governador Leite chegou a 19 bilhões. Hoje, já o número de alguns especialistas chega a 90 bilhões como para poder reconstruir o Rio Grande do Sul. Então, deve-se ter um prazo de não pagamento de dívida. Mas uma dívida, a taxa de juros, a fundo perdido do governo, deveria ter um pouco de cuidado porque o governo não tem excedente fiscal. Então ele vai ter que se endividar para passar esse recurso, ou o governo do Rio Grande do Sul se endividar com a garantia ou aval do governo federal. Então não estou muito de acordo na taxa. Entendo a realidade, entendo a situação, mas me parece que não vai ser aceito essa proposta de juros. A matemática é cruel. A matemática é cruel e o Segré tem razão. Tem duas coisas. Tem uma questão emergencial. Emergencial está certo. Foi moratória por 2 anos aí e tal. Mas a renegociação da dívida dos estados é uma discussão que já vem acontecendo com os governos e não é só o Rio Grande do Sul. E não é só porque o Rio Grande do Sul está nessa situação que vai ter uma taxa diferenciada dos demais. Por isso a moratória. A moratória é justa, é compreensível. Mas essa renegociação da dívida dos estados é uma discussão que já está ocorrendo, precisa ser concluída nas mesmas condições dos demais estados que estão muito endividados.
Então, assim, não pode abrir uma exceção. Por que a taxa do Rio Grande do Sul vai ser diferente do Minas Gerais e vai ser diferente da taxa de São Paulo? Não pode. Tem que ter uma taxa única para que se renegocie esse pacote. Então, assim, não podemos também aproveitar a crise para colocar tudo num cardápio e aí criar um grande estado de exceção. Vamos focar na resolução da crise. E uma coisa importante é, assim, aliviar o pagamento do juros sobre a dívida do Estado, porque o Estado vai precisar desse recurso para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Pouco para quem chegou agora, falávamos há pouco sobre a suspensão, pedido de suspensão da dívida por 2 anos. Uma pausa para que o governo possa se reestruturar. E uma proposta IPCA mais 1%, certo? Como taxa para o pagamento dessa dívida a partir destes 2 anos. Os 3 aqui disseram que dificilmente o governo aceita, porque a matemática não vai ajudar. Qual que é a tua leitura? Governo federal, no caso, né? Claro. Primeiro que, emergencialmente, num primeiro momento, a grande prioridade deve ser o atendimento à população que tanto sofre. Bom, feito isso, então, vamos encarar, então, essa outra questão também extremamente sensível, que vem sendo, aliás, negociada há muito tempo e ainda sem uma solução. Não vamos esquecer que já faz muitos anos, veja, há mais de uma década, o Rio Grande do Sul está entre aqueles estados que apresentam os mais sérios problemas fiscais entre todas as unidades da federação. Mas há muito tempo, há mais de 10 anos isso. Mas claro que esse é um tema muito importante, difícil. Segundo, o Rio Grande do Sul é um estado que contribui demais com a atividade econômica do país. A gente falou nos últimos dias, vários setores de atividade em que o Rio Grande do Sul é um dos principais fornecedores de todo o país, tem inclusive uma base industrial forte, o Grupo Gerdau, por exemplo, além do agronegócio pujante, como todos nós já destacamos aqui, e contribui hoje com aproximadamente 6% do PIB. Isso, em dinheiro de hoje, em valores de hoje, equivalem a mais ou menos 650 bilhões de reais por ano. É o tamanho da economia do Rio Grande do Sul. É claro que parte disso vai ser dizimado e a gente não sabe quando é que vai ser recuperado. Tem, obviamente, a questão, então, esse tema que os amigos aqui trataram sobre a taxa de juros, a taxa de correção disso aí. E a gente fala do Estado, mas não podemos esquecer que os municípios também estão endividados e os municípios também toda hora vão bater no caixa no governo, porque eles também não conseguem saldar todos os seus compromissos. Então, além da renegociação com o Estado, o governo também vai continuar renegociando as dívidas dos municípios. Me parece que essa moratória de 2 anos, embora fundamental, é muito provável, quando a gente tiver a exata dimensão dos estragos, que esse prazo não seja suficiente. Então, talvez seja até mais importante, mais inteligente, se alongar um pouco mais esse prazo e, depois disso, retornar às taxas reais que serão negociadas com todos os outros estados. Então, não é uma questão de privilegiar ninguém. Dá mais prazo para quem, nesse momento emergencial, precisa, mas lá na frente não haver distinção alguma. E uma última coisa que eu venho pensando nos últimos dias e que eu acho que não foi devidamente discutido ainda. O governo federal, para alguns projetos, como por exemplo Rota da Integração, foi captar dinheiro fora, né? Bateu no Banco Mundial, no CAF, para outros projetos nos BRICS. E aí que está o negócio. Está na hora também de se pensar e acionar a ex-presidente Dilma, que afinal de contas é presidente dos BRICS. O Brasil é um importante integrante desse banco, né? Cada vez mais importante, porque o Brasil ajudou, inclusive, a seduzir outros
outros parceiros, né, para captou novos sócios. E tem recursos. Então, e tem recursos, exatamente. Então agora é o momento também de retornar alguma coisa. O Banco Mundial já confirmou que vai... Exatamente. Então, aproveitar que, inclusive, esse é o momento em que o banco é presidido por uma brasileira que fez sua carreira política no Rio Grande do Sul. Então, eu acho também que é o momento dos BRICS, do Banco dos BRICS, começarem a pensar numa forma de contribuir com projetos. Não estou falando que tem que fazer o cheque e sair distribuindo dinheiro, mas principalmente com projetos de restauração, né, da infraestrutura que certamente acabou sendo bastante danificada. Agora, na linha dessa história do investimento, Segra, não só para o investimento olhar para o mundo, mas para que empresas internacionais possam participar, eventualmente, dessa reconstrução, com expertise lá de fora, não ficando refém só ao mercado interno para oferecer possibilidades. A gente tem casos de feitos incríveis de engenharia, não é? Arquitetura, planejamento urbano fora do Brasil. Por que não se beneficiar disso de maneira irrestrita, né? Absolutamente. Hoje mesmo conversei com um fabricante de umas bombas de água da Argentina que poderiam ser utilizadas aqui para tirar, são utilizadas na Vaca Muerta e permitem tirar água de um lugar e levar 60 quilômetros de distância. E isso é possível e daria tranquilamente para fazer, mas aí também a questão dos investimentos de fora, aí vai ter dois tipos de investimento. Um que se aproveita da situação de ativos mais baixos em termos de valor. A especulação, né? Normal, faz parte. De repente, essas pessoas que falam, eu quero vender, e de repente alguém diz, ok, mas o preço é colocado lá embaixo. E o outro, que tem a ver não apenas com o Rio Grande do Sul, sino com toda a situação do país. E aí voltamos de novo, e sempre parece reiterativo, mas o compromisso fiscal é muito importante e agora mais ainda. E aí deveria vir o exemplo do Congresso Nacional dizendo, gente, lembram que agora há pouco íamos tramitar o quinquênio? Esquece, não vai ter por enquanto. Por quê? Porque parte desses de 1,8 a 42 bilhões de reais, que não temos a mínima ideia de quanto seria, vai ser preciso para Rio Grande do Sul. Então é uma maneira de colaborar o país inteiro para uma situação que precisa da atenção de todos nós.